Olá! O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior em que eu falei a respeito do Drex, que é uma moeda digital fiduciária de curso forçado. Eu expliquei no vídeo anterior para que ela serve, qual é o intuito de construir ela e características dela. Estou aqui para continuar o nosso estudo e nossas investigações e aprofundar um pouco mais, trazendo visões diferentes e trazendo alternativas que o Estado pode utilizar para se beneficiar do Drex. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, vamos falar um pouco mais sobre Drex, vamos falar um pouco mais sobre moedas digitais fiduciárias e vamos falar a respeito de impostos. Porque os impostos são a forma que o Estado consegue construir-se e manter-se. Se os senhores tiverem qualquer dúvida a respeito do Drex ou de coisas nesse sentido, podem ver o vídeo anterior. A partir daqui eu já pressuponho que os senhores já assistiram o vídeo anterior. Então, vou deixar um card aí com o vídeo. É desse lado mesmo, eu acho. Enfim, se não for desse lado é desse, mas eu acho que é desse lado aqui. Enfim, voltando, o que são impostos? Impostos é quando o Estado ou algum órgão coercitivo dessa mesma natureza cobra dinheiro de pessoas. Então, é quando o Estado rouba pessoas por meio de uma cobrança recorrente ou pontual de bens. Então, ele te subtrai bens de maneira coercitiva, ou seja, ele te obriga a pagar. É muito diferente de uma troca voluntária, exatamente o contrário, na verdade. Que aqui, no caso do imposto, você não precisa concordar em pagar, você só paga porque o Estado te obriga e ele usa da força para manter esse sistema funcionando. Só que tem alguns problemas para captar recursos por meio de impostos. Pessoas podem tentar encontrar brechas e sonegar. Sonegar é quando você não paga os impostos que o Estado está requisitando de você e que o Estado estaria te obrigando. É quando você consegue driblar ele de alguma forma e pagar menos ou nenhum imposto. Então você deixa de pagar o imposto que o Estado queria que você pagasse e passa a pagar menos ou nada. Então, sonegação é uma coisa que existe há muito tempo e existem sempre formas diferentes e sempre vão se reinventando métodos de sonegação fiscal. O intuito do vídeo de hoje não é explicar sonegação fiscal no sentido de demonstrar como você pode fazer para sonegar impostos, porque o YouTube não permitiria que eu fizesse algum vídeo nesse sentido e eu também não é do meu interesse explicar pormenores, já que essas coisas se modificam com o tempo e o intuito dos vídeos desse canal é serem atemporais, mas enfim. Impostos são sonegados. Existem pessoas que conseguem driblar o Estado e não pagar impostos ou pagar muito menos impostos. E isso dificulta a vida do Estado, isso dificulta a manutenção do Estado. Para o Estado, isso é ruim, no sentido de que ele não vai se beneficiar dessa ação. Muito pelo contrário, ele vai deixar de roubar tanto das pessoas, vai roubar menos. E as pessoas fazem isso por diversos motivos. Em geral, porque as pessoas não gostam de pagar impostos. Por mais que todo mundo esteja dentro dessa matrix, dentro dessa dissonância cognitiva de que o Estado é importante, ninguém quer pagar por ele. O que é bastante enigmático e bastante engraçado de se pensar. Mas enfim. Então, temos os impostos e tem pessoas que sonegam impostos. Como elas sonegam? Geralmente elas utilizam meios alternativos de troca. Ou elas utilizam dinheiro vivo, ou seja, notas de moeda, papel real e e utilizam dessa moeda para fazer trocas sem que o Estado saiba, então elas não pagam imposto de renda, por exemplo, sobre as vendas dela. E existem pessoas que utilizam do dinheiro e transformam em outra moeda que o Estado não consegue perseguir e não consegue tributar, como por exemplo é o caso das criptomoedas. As criptomoedas têm essa principal função, é por isso que elas são chamadas de criptomoedas, porque elas têm uma criptografia que dificulta que o Estado consiga rastreá-las e saber quem tem quanto de cada qual e de quem é cada moeda. Enfim, cada quantidade de moeda no caso. Mas enfim, a respeito disso, o Estado tem que buscar soluções. Na verdade, ele não tem que buscar, ele busca soluções. Ele não tem que buscar porque não é algo que é logicamente derivado, mas ele vai buscar soluções
para resolver esses problemas de débitos e falta de dinheiro que isso pode acarretar. Então, ele pode tentar resolver isso aumentando os impostos ou ele pode tentar combater a sonegação fiscal. Geralmente é uma mistura dos dois. Mas o Drex, ele é muito importante para enfrentar a sonegação fiscal. O Drex, ou moedas fiduciárias digitais de curso forçado, que é um conceito mais amplo desse tipo de moeda em geral, são moedas que têm essa função e têm esse propósito e podem ser utilizadas dessa forma para dificultar que as pessoas soneguem impostos ou até mesmo impedir completamente. Como? Você começa a cobrar impostos no momento em que aquele dinheiro entra na conta da pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu trabalho numa padaria e eu corto pães o dia inteiro e meu trabalho é só cortar pães e fazer sanduíches. E no final do mês de trabalho eu recebo, sei lá, R$ 150. E aí, digamos que eu recebo esse dinheiro, só que eu estou recebendo em Drex. Perdão. Ao receber o meu dinheiro, o Estado já pode cobrar impostos sobre o dinheiro. Isso vai facilitar para o Estado roubar você e você vai sentir que sua vida está mais fácil porque você não precisa mais ficar correndo atrás de construir provas contra você mesmo para que o Estado consiga te roubar por meio de mecanismos de declarar imposto de renda e declarar bens e coisas nesse sentido. Então você não precisa mais agir ativamente para que o Estado te roube o tanto que ele diz que vai te roubar e o tanto que o Estado acha que é justo de te roubar. Então, você não precisa mais fazer esse esforço, então você poupa tempo e o Estado te rouba certinho, no sentido de ele rouba exatamente quanto ele gostaria de roubar. Por que isso é ruim? É muito óbvio. Porque quando as pessoas pagam impostos, elas têm menor renda, elas consomem menos e elas têm menos dinheiro para guardar. Quando elas têm menos dinheiro para guardar, elas produzem menos, porque ao construir formas de produção mais eficientes, a pessoa precisa de mais tempo e precisa de mais investimento. E se a pessoa não tem tanto dinheiro guardado, ela não vai conseguir produzir isso e não vai conseguir fazer da forma mais eficiente quanto possível. Então, a preferência temporal das pessoas sobe. A taxa de preferência temporal das pessoas sobe. E eu expliquei esse conceito no vídeo anterior. Se os senhores têm dúvida, já disse. Vê o vídeo anterior antes desse. Ou quando terminar esse, você vê, eu não sei ainda. É com você. Mas, enfim. A respeito do Drex e cobrar impostos, acho que não tem mais nada a ser dito. O Drex pode ser utilizado, essas moedas podem ser utilizadas para cobrar impostos antes que as pessoas possam sequer movimentar o dinheiro e possam sequer dar conta daquele dinheiro. Então, movimentos como a criação do Pix são movimentos que fazem com que as pessoas aceitem melhor a ideia de ter uma moeda digital. Isso vai sendo lentamente inserido na sociedade e eu não duvido que no futuro o Pix vai ter taxa. É óbvio que isso vai acontecer no futuro, mas enquanto não tem, as pessoas estão muito felizes e estão cada vez mais gostando dessa coisa. Espero que os senhores tenham entendido e a tendência é só piorar. A questão é quando vai piorar. Mas enfim, enquanto o pessoal não perceber que o Estado é o nosso maior inimigo, é o problema, é quem causa as grandes mazelas da sociedade, é quem causou todos os grandes problemas e catástrofes humanas ao longo da história. Quando as pessoas perceberem isso, nós vamos mudar. Nós vamos mudar as coisas. E mudar para melhor, é claro. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.